Você falou sobre a questão do reforço da IS-20. Um caso recorrente que a gente tem e bem conhecido na preparação é o do caso do Jetta 211, certo? Talvez o mais famoso que a gente tenha dos carros de stage da atualidade, assim, que tem uma turbina frágil. A gente tem alguns outros carros, mas fatidicamente eles têm uma durabilidade baixa. No caso do Jetta, a gente pode dizer que não é nem um problema de durabilidade, porque ela dura bem quando o carro está original. Mas aumentou um pouco mais a rotação e tal. Quer dizer, qual que é... Você que estuda bastante isso aí, o que é hoje que a gente considera... Por que a turbina do Jetta quebra? Vamos lá. Bom, vamos lá. Na verdade é o seguinte, partindo do pressuposto que a engenharia desenvolveu aquele turbo pro carro original, ela atende e funciona bem, tá? Quando a gente faz a reprogramação que aumenta os esforços ali de fluxo de gases, ela vai ter que rotacionar mais, igual eu falei lá no começo. Para entregar a pressão maior não tem milagre, tem que girar mais. O fato de girar mais pode estressar mais o filme de óleo e uma série de outras coisas, com temperatura e tudo mais. No 211, no Jetta, né, ou até algumas Q3 que usam a mesma turbina, o que acontece? A gente tem uma situação construtiva da turbina diferenciada. Então, um turbo hoje a gente tem 3 possibilidades internas ali. Mancal flutuante, que é esse mancalzinho aqui, que ele gira junto com a turbina. Tá, então aqui, ó. Ele gira junto com o eixo, desculpa, né? Aqui, para vocês verem, tá aqui na minha mão, parece uma anilha. Isso é um mancal radial. Isso aqui é o tal do mancalzinho. É bem pequenininho. Talvez não deve dar para pegar muito bem aqui, mas ele é tipo uma anilhazinha. De bronze. Né? De bronze. Isso, é bronze isso aqui? Bronze. Então tá. E aí, o que rola? Eu tô vendo aqui, talvez vocês não devem conseguir enxergar aí pela câmera, mas ela tem vários furinhos. Fica tranquilo, Pedrão. Fica sossegado. Ela tem vários furinhos aqui nesse anel, tá? Que passam óleo para dentro? Óleo, exatamente. Na verdade, assim... Todo turbo tem um processo construtivo interno semelhante. O que vai mudar são tamanhos. Então, o mancal radial, esse é o pequenininho que é do UP, que é uma turbina pequena. Uma APL, que a gente falou lá no começo, tem um mancal maior, mas a essência é a mesma, mancal radial. Por que ele é flutuante? O eixo passa dentro dele e ele vai dentro da carcaça da turbina. Certo. Então, você tem um diâmetro calculado certinho, né? Uma medida de precisão ali. Geralmente ela trabalha em torno de 4 a 6 centésimos de folga. Nossa, é bem... Nada, cara. O filme de óleo para suportar a carga é coisa de microns. Então, tipo, é interessante. Então, tipo, ele tem ali seus 5, 6 centésimos da carcaça e no eixo trabalha na média de 4 centésimos. Por quê? Quando esquenta, que você não acelera um carro turbo frio, né? Uma porque o óleo está na espessura ainda não adequada, não está na temperatura correta, então isso afeta a viscosidade. E a hora que o calor dilata as peças, né? Então você tem os 4 centésimos que eram para o eixo, por exemplo, viram 5 centésimos. Os 6 centésimos que era da carcaça, como ele dilatou, ele virou 5 centésimos, porque ele diminuiu. Então o centro expande e o externo retrai, vamos dizer assim. Então você tem ali uma padronização na folga. Ali gera, o óleo entra na turbina sob pressão, ele entra, é direcionado, né, para uns caminhos internos no conjunto e ele sai exatamente na cabeça desses mancais. E aí ele gera pressão hidráulica por fora, o óleo passa por esses furinhos e gera o filme hidráulico no colo do eixo. E o eixo flutua no óleo. Aí o que acontece? Conforme o eixo rotaciona, ele começa a arrastar o óleo para baixo dele e cria um bolsão, cria um colchão de óleo, vamos dizer assim. Então aí o eixo suspende e fica flutuando literalmente no óleo. Então o mancal não encosta na carcaça e nem o mancal encosta no eixo. Então tudo tem o filme de óleo. Em tese, era para durar para sempre, porque você não tem contato metal com metal. Só que o que acontece? Combustíveis de baixa qualidade, óleos de baixa qualidade, óleos de boa qualidade, mas trocados em tempos errados, misturados. Você vai começar a gerar depósito de carbono. E a turbina, como é um item crítico de temperatura, o óleo começa a gerar carbono nele.
Então ele começa... Carboniza o mancal? Carboniza o mancal. Então numa análise técnica de uma turbina, quando a gente desmonta, quando não quebra tudo e é possível dar uma analisada, o eixo ele tem que estar perfeitamente brilhante. Às vezes você tem verniz de óleo ali, porque é um óleo velho ou um óleo de baixa qualidade. Você tem azulamento no eixo, porque o filme de óleo não fez o papel dele, então teve um rompimento de filme de óleo. Às vezes transfere material do mancal para o eixo, né? Então o eixo fica com a marquinha do mancal radial. E o que é mais interessante? No conceito de turbo de mancal flutuante, ele diminui um pouco o estresse da rotação do eixo para o mancal, igual eu te expliquei aquela vez que você foi lá na empresa. Vamos imaginar aí, hipoteticamente, um turbo está a 100.000 RPM. Se o mancal é fixo, o óleo tem que suportar o estresse dos 100.000 RPM. Com temperatura, força de torção e tudo mais. No mancal flutuante, ele gira necessariamente metade da velocidade do eixo. Então, o eixo gira 100.000, o mancal está a 50, então do eixo para o mancal é 50. E a carcaça está parada. E da carcaça é 50 também. Então, você diminui o estresse no filme de óleo porque o mancal é flutuante. E o mancal original da turbina do 211, ele é fixo? Ele é fixo. Aí eu trouxe ele aqui também, ó, para a gente falar um pouco dessa diferença. Aí ele é um mancal fixo. Qual que é a diferença? O mancal saindo fixo, ele não gira. Você pode ver que até na pontinha dele aí ele tem uma cava. É onde vai uma trava de aço, que é justamente para ele não rotacionar junto com o eixo da turbina. Entendi. Entendeu? Então ele fica parado e o eixo gira dentro dele. E aí dá para converter essa turbina, então, no mancal flutuante? Depende. Dá para converter, eu respeitando os espaços projetados originais da central. As folgas ali, isso. Né? Qual que é o problema? Como você vê aqui nesse original que ele tem meia lua de entalhe, o restante da circunferência do entalhe está na carcaça central. Então eu poderia mandar fazer um mancal desse sem esse entalhe. Certo. Só que vai ficar faltando esse pedaço na central da turbina. Entendeu? Entendi. Então assim, por exemplo, o nosso estágio 3 de 1.4. Eu desenvolvi um mancal similar a esse. Só que ele é um mancal focado para rotacionar junto com o eixo. Então, tanto que assim, é um upgrade que funciona bem, né? Não vou falar para vocês que não pode acontecer de quebrar. Acontece, são peças, turbina é um item, apesar de ser delicado, aguentar muita coisa, mas é peça, tá? Então, não bato no peito e falo que nunca quebra não, porque dá problema, tá? Então, é turbo e acontece. Mas a gente desenvolveu um que tem uma boa durabilidade, uma boa resistência, os índices de retorno são bem baixos, entendeu? Então, essa é a diferença do mancal fixo para o mancal flutuante. Legal.